sacerdócio mesmo. Isso aí. Porque existem muitas qualidades que o sacerdote, a sacerdotisa precisa ter e apresentar para poder ser empossado daquele título, que a maioria das pessoas aí desconhece. É verdade. Deixa eu pontuar uma questão aqui. Primeiro, a gente tem que ter visto o seguinte: as pessoas se transformam. As pessoas se transformam e isto é um dado da realidade. É o poder, né? Então, por exemplo, o cara chegou humildezinho na casa de santo, fica ali 1 ano, 3, 5, 7, tomou as obrigações dele, aí sim recebeu, em tese, né, e entre aspas, todos os direitos, e aí ele vai abrir a sua casa de santo e vira um monstro. Né? Pode virar um monstro para o bem, pode virar um monstro para o mal. E aí a culpa não é do pai de santo que consagrou aquela pessoa. A culpa é do caráter da pessoa. O orixá mostrou que aquela pessoa tinha o caminho. Não adiantou o rigor do tempo. Não adiantou o rigor do zelador em respeitar ali toda a escala de passagem do aprendizado e do conhecimento. Isso também acontece com o Ifá, isso acontece em outros segmentos religiosos. Sim. E isso também acontece com religiões totalmente distintas da gente. Sim, até a igreja evangélica tem muitos assim também. Porque a gente vê de sujeito que nunca sentou num banco de um seminário teológico e se diz pastor, está pregando no trem, está pregando na rua, está pregando na igreja, que é uma rebiboca da parafuseta na entrada da favela, né? E se dizendo pastor, se dizendo autoridade eclesiástica, queremos ser analfabeto. A Gô te interromper, então, só um dado importante. Todos os dias no Brasil nasce uma igreja evangélica, sim, tá? Isso é um dado, na minha opinião, não. Todo dia. Sim, 5 mil municípios, a gente não dimensiona. Verdade. Todos os dias no Brasil tem um CNPJ novo de uma igreja evangélica. Então, despreparo é aqui e do lado de lá também. A gente tem que falar isso. Se a gente for se consumir por essa angústia, a gente enlouquece. Efetivamente, a gente enlouquece. O que a gente está pontuando é que na era da informação e com a questão egóica, com a questão imagética, isso se torna muito mais sensível, né? Porque o sujeito, basta ele se encher de pano, né? E meter umas 3 palavras de Yorubá para virar a autoridade africana. Só gravar o Oriqui de cabeça. Né? Pô, virou a autoridade. Entendeu? Mas isso é no Brasil, né? Não vamos aprofundar isso, que é só no Brasil que isso acontece. O Brasil gosta disso. Não, porque aí tem que buscar uma origem. A gente não vai nem dar tempo, não tem nem como entrar nesse assunto. Tem um estilo aí que a galera realmente gosta. Flávia deu uma informação aqui meio desagradável. Ela falou que tem filha pequena, vai ter que sair cedo. Eu acabei de propor a ela que a gente faça um outro programa, a chame para uma segunda rodada com uma pauta específica. A Flávia trata de uns temas que eu gostaria muito que a gente trouxesse para o podcast. Como essa questão com presídios, trabalho específico com as mulheres, esse apoio feminino. A gente poderia fazer uma pauta específica sobre isso. Sim. Então, acho que dá pra gente entrar na entrevista, né? Dá pra entrar na entrevista, vai direto. Algumas perguntas dá tempo ainda da gente responder. Que é a vida da mulher que é mãe, que é matriarca e que está fazendo múltiplas funções, é isso. Pois é. Então, solta a vinheta, Flavinho. Tem filho pequeno em casa esperando. Tá certo. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as É isso aí, Sagrado Podcast. Chegamos agora com a tão esperada entrevista da nossa Iá Flávia Pinto, nossa representante, nossa mulher negra, preta, que tá sempre lá brigando, tiro, porrada, soco, bomba, seja no microfone, seja no plenário, num barracão de santo, vai para presídio. Iá Flávia, antes da gente falar dos seus feitos, por favor, conta um pouquinho de quem foi você criança, de como foi na escola. Fala um pouquinho da Flávia enquanto criança, da sua formação. Bom, sempre gosto de dizer que sou uma mulher preta favelada.
E quando a gente diz que é uma mulher preta e favelada, muitas mulheres pretas e faveladas, e muitos de nós fomos gerados por mulheres pretas e faveladas, eu fui, a gente está falando com alguém que às vezes não se reconhece quando escuta outras pessoas falando, né? E é muito importante dizer que a gente veio desse lugar, porque se a gente chegou em qualquer lugar, e esse lugar pode ser simplesmente um lugar de ter comida na mesa, já é um lugar de muito alcance para esse grupo ao qual foi escolhido que eu nascesse nesse lugar. Bom, a infância foi uma infância de todas as crianças faveladas, né? Muito difícil, filha de traficante, pai e mãe assassinados. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 3 anos. Era traficante da comunidade, onde eu nasci e fui criada, Vila Vintém, Padre Miguel. Aos 10 anos, minha mãe também foi assassinada, sendo que um feminicídio, né? Então, eu sou vítima de um feminicídio, eu sou sobrevivente de um feminicídio. E meu padrasto assassinou minha mãe e eu fiquei 3 dias com o corpo dela morto dentro de casa, eu e meu irmão, que tinha 3 anos à época, né? O Fábio Igor. Passado esse momento, né? A minha avó me criou, minha avó branca, mãe do meu pai, eu sou filha de casamento interracial, me criou dentro da igreja católica, mas eu sempre ficava doente, então me levava na macumba, na vovó, na Preta Velha, que eu sou apaixonada pelo meus Preto Velho, mais Preta Velha, e aí a vovó Cambinda e o vovô Pedro resolviam o problema da criança doente. Essa vovó Cambinda, eu tenho um carinho enorme por ela. Eu tenho amor, paixão e loucura. Foi ela que deu o meu Ebeifá. Axé. Não, inclusive, e eu falo isso com muita tranquilidade, tem muitas pessoas que encontram o caminho de Fá através do Preto Velho. O Preto Velho fala de uma... A vovó que eu trabalho já falou isso anos atrás, eu não entendia. Na época eu não entendia. Meu filho, você não é daqui não, você tem que jogar os coquinhos. Ela falou como eu entendia 20 e poucos anos atrás, porque nem eu sabia o que eram os coquinhos. Anos depois eu encontrei com essa pessoa, um babalaô, e falou, olha, eu tenho que voltar lá para agradecer a sua Preta Velha. Eu falei, mas o que é? Não, porque eu me encontrei que foi por causa disso. Então, para a gente ver o que é ancestralidade. Foi o que eu falei anteriormente. Então, se eu estivesse na tradição judaica, por mais que a Torá judaica seja formidável, ela não ia fazer sentido no meu DNA ancestral. Então, a minha avó me levava na Preta Velha, a Preta Velha falava, essa menina tem coroa de babá. A minha avó, quero ela boa, toda hora doente. Ficava boa, menina. E nasci com deficiência crânio-facial, né? Eu tenho lábio leporino, então eu não tenho um crânio fechado. E aí foi uma criança com muita dificuldade. Mas ia na macumba. Quando aconteceu esse assassinato da minha avó, da minha mãe, a minha avó deixou eu ir para a macumba sozinha, que era na mesma rua, então não precisava atravessar. E aí eu passava aí. E ali, seu Tranca-Rua, vovó Cambinda, Dona Sete Saia, seu Boiadeiro, me curaram. Foi a minha terapia, eu não tive terapia nenhuma. Foram eles. Foi as vozes dessas entidades, desses ancestrais encantados, que de alguma maneira tiraram esse ódio que poderia ter nascido eu naquele ambiente de favela, poderia estar raivosa, poderia ser uma mulher drogada, poderia ser uma dessas mulheres presas que hoje eu vou lá levar uma mensagem de orixá para elas, né? E, no entanto, não foi possível porque seu Tranca-Rua, vovó Cambinda, seu Boiadeiro não deixou. Aí a importância do bom médium, do bom sacerdote. Verdade. Porque mãe Helena, hoje ancestralizada, era semi-analfabeta. Mas uma mediunidade, a sacerdotisa, boiadeira daquela senhora, o Exu dela, seu Sete em Cruz, a vovó Cambinda, era aqui, ó, toda arrepiada, e não é frescura não, que eu não sou emocionada não. O seu Tranca-Rua do filho dela, a Dona Sete Sé, eles me curaram, Dona Jurema. Então, quando as pessoas falam assim, você não teve ódio, eu não tenho, mas não é porque eu sou legal, não. É porque eles tiraram. O que eles falavam para você? Não sei, eu tinha 10 anos. Eles fizeram alguma terapia em mim, mas eles me chamavam para me consultar, eu não pedia. Aí ficavam falando comigo horas, quer dizer, limpou o ódio. Então, eu consegui atravessar a adolescência sem querer usar drogas, sem ter interesse, o que não é comum dentro da favela. É difícil, ainda mais com o seu histórico. Não, eu tenho predisposição genética, eu sou filha de mãe alcoólatra e pai viciado. Então, as pessoas usando, eu funkeira, sambista, depois fui passista, terrível que sempre fui.
Mas não me apetecia, não me chamava, as drogas não me chamavam. E quando eu andava um pouquinho errado, eu sentia o cheiro do cachimbo da preta velha. Falei, ai meu Deus, aquela preta velha está aqui. Tinha medo. O medo é muito importante para quem tem fé. Eu também acho. Eu sempre falo que eu tenho mais medo do que fé. E uma pessoa com uma cabeça como eu tem que ter muito medo, senão a gente faz um monte de besteira. Isso foi muito importante para mim. Essa é uma coisa que eu sempre pergunto. As pessoas que dizem que têm fé em orixá e fazem determinadas coisas, elas têm tudo menos medo. Não tem medo. Eu falo, eu tenho medo de Orumila que me pega. Eu também tenho medo de Oruma, tenho medo de Ogum, tenho medo de Xangô, tenho medo do Santo. Tenho medo de Pombagira, de Preto Velho. Inclusive, né, um testemunho que eu gosto muito de dar, que na cadeia eu sempre faço essa pergunta. Quem aqui foi avisado, ou pela mãe, ou pela avó, ou pela tia, ou pela entidade, ou pelo pai de santo, ou pela mãe de santo, ou pelo babalaô? Tem pessoas lá, já que o babalaô avisou, e não ouviu, porque não confiou e não teve medo de duvidar daquilo. Todo mundo levanta a mão. Até hoje não teve uma pessoa que não... Não, o pastor da minha igreja falou. E é isso. Então, assim, o aviso vem, mas eu posso não ouvir, porque eu estou com a cabeça fraca, porque estou no caminho errado. Então, para mim, aquilo ali foi bom, porque eles me deram medo e fez eu atravessar a infância. E aí, comecei na Umbanda, né, de uma maneira bem rebelde, não queria, né, não fui pelo amor, fui pela dor. Antes era só uma consulta. Eu gostava, eu via sentido, né, naquilo ali, né? A gente que é ativista da questão racial, né, Márcia, aquela negritude estava me chamando de alguma forma para me recentralizar no mundo. As outras culturas não me centralizavam. Quem foi que encostou pela primeira vez? Como foi seu primeiro transe? Como você sentiu a energia da espiritualidade? Foi já nesses passos ou foi um pouco depois? Foi horrível. Conta pra gente, Tom. Incorporar é muito ruim. É por isso que na minha casa, o desenvolvimento mediúnico na minha casa é com todo mundo acordado, porque eu não faço diferenciação entre quem incorpora e quem não incorpora, para ter a mesma responsabilidade de lidar com as energias que circulam, né? Mas foi Oiá e foi muito ruim, porque embora esse terreiro muito acolhedor cuidou de mim, eles não entendiam aquela manifestação, né? Era um terreiro muito embranquecido, muito cristianizado. Então Oiá desceu de uma forma muito considerada por eles bruta. Eu sofri uma ignorância muito grande, foi uma violência, né? E foi muito forte aquilo, eu não entendia, eu tinha pavor do candomblé, como até hoje ainda não sou apaixonada, né? Mas hoje eu estou cumprindo esse lugar, esse sacerdócio, entendendo, né, o que Inhansã quer dizer com isso. Mas foi Oiá, a primeira mesmo foi Oiá.